pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Essa é a segunda parte do vídeo onde nós estamos falando sobre a criação de um relatório no Power BI com dados do Project Online que permita a consolidação das tarefas do cronograma. Então a gente está olhando aqui com foco, né, com um olhar, com a lupa, eu diria, mais dedicada a analisar as tarefas dos nossos cronogramas e entender como essas tarefas estão, entender qual é a saúde das tarefas do cronograma de uma maneira geral. A primeira parte desse vídeo já está publicada. Nessa primeira parte a gente discutiu como que a gente vai estabelecer as conexões, quais são as tabelas que a gente precisa obter e quais são as colunas customizadas que nós precisamos criar. Então, se você ainda não viu a parte 1 desse vídeo, eu recomendo que você visualize, porque lá você vai aprender basicamente, vai entender, né, basicamente, qual é a estrutura que a gente está utilizando para criar esse relatório. Essa segunda parte a gente vai focar um pouco mais na construção do relatório em si, uma vez que os dados já foram obtidos. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a nossa parte do cabeçalho, tá? Então, como esse é um relatório de consolidação de cronogramas, eu preciso saber qual é o número de tarefas que eu tenho dentro dos meus projetos. Então, para isso, a gente criou uma coluna chamada quantidade, está aqui do lado na relação de campos. Então, eu vou clicar aqui na coluna de quantidade e vou mover essa coluna aqui para cima. Só que, ao invés de mostrar essa informação como um gráfico de colunas, por exemplo, eu vou disponibilizar essa informação como um card, tá? Então, eu vou trocar aqui para card para que a gente possa saber qual é o número de tarefas que a gente tem aí nos nossos cronogramas. Então, eu sei que eu tenho 2.948 tarefas. Só que isso aqui, quando a gente vê 2.948 tarefas, são todas as tarefas, incluindo milestones e incluindo também as tarefas de resumo. E não necessariamente a gente vai disponibilizar todas essas informações. Então foi por isso que quando a gente estava fazendo lá no outro vídeo a consulta, a gente estabeleceu a gente trouxe, né, algumas informações de lá que são relevantes, como por exemplo, task is critical, task is milestone, task is project summary, task is summary, que são alguns flags, né, como eu tinha dito, valores sim ou não, que determinam se a tarefa é, por exemplo, milestone, se a tarefa é, por exemplo, crítica e assim por diante. Então vamos imaginar que aqui eu não quero incluir milestones, não quero incluir marcos, também não quero incluir tarefas resumo. Eu só quero saber o número de tarefas regulares do nosso cronograma. Então o que eu posso fazer? Quando eu estou usando aqui qualquer visual dentro do Power BI, então nesse caso a gente está trabalhando com um visual chamado card. O card ele só tem uma área, né, que é a área de campos, que é o que a gente vai exibir. Então eu estou exibindo dentro da área de campos o campo quantidade, mas você tem aqui os filtros do visual. Então você tem a área de filtro do visual, que é justamente a área que você pode determinar quais são os filtros que vão ser aplicados ao seu visual. Então, se a gente mantivesse apenas 2.948 aqui, essa informação não seria correta. A gente não estaria falando exatamente o número de tarefas que a gente tem dentro dos nossos cronogramas, porque isso inclui milestones e inclui também tarefas de resumo. Então, o que eu vou fazer aqui eu vou pegar esse task is milestone, essa coluna que a gente tem aqui dentro do nosso banco de dados, e vou incluir essa coluna como um filtro para esse visual. E aí, quando eu incluo essa informação task is milestone dentro da área de filtros, eu posso dizer inclua todos ou inclua apenas tarefas que são milestones ou tarefas que não são milestones. Então, nesse caso, ele está me perguntando, tarefa é um milestone? Eu não quero incluí-la, então eu vou colocar false. E aí, o nosso valor já vai cair daquelas 2.900 para 2.600. Porém, a gente ainda não finalizou isso daqui. Eu ainda tenho que determinar que a tarefa não pode ser resumo. Então, eu vou clicar aqui, vou adicionar o task is summary como um filtro e vou colocar false também, porque eu só quero incluir tarefas que não são resumo, tá? Você tem esse task is project summary que, como você já incluiu tarefas sem resumo, automaticamente o task is summary também já está incluindo só tarefas que não são resumo. Mas eu vou incluir ela aqui também só para a gente facilitar.
Então aqui eu sei que, de fato, o número de tarefas regulares que eu tenho dentro dos meus cronogramas são 2.212. Eu vou incluir mais um filtro, então, aqui dentro do meu card, que é o Task is Active. Então, eu vou adicionar esse filtro aqui e vou colocar, estabelecer True, porque eu só quero disponibilizar, ou eu só quero visualizar o número de tarefas ativas, tá bom? E aí, uma vez que a gente tem essa informação, eu vou vir aqui e vou só modificar o meu category label aqui, né? Vou remover o label e vou colocar como título. E vou colocar um título tarefas regulares, por exemplo. Vou trocar aqui a cor e vou estabelecer um tamanho diferente. Tá? Então, eu sei que eu tenho 2.222 tarefas regulares. A gente pode até centralizar isso daqui, né? Para ficar melhor. Bom, como a gente gosta de fazer a coisa simples, eu vou copiar e colar esse card. Vou colocar aqui para o lado. O meu próximo card, eu quero saber quantas tarefas críticas eu tenho. Então, bastaria que eu incluísse aqui o Task is Critical dentro do meu filtro. E posso colocar aqui o True. Ele automaticamente vai me dizer que eu tenho do total de 2.212 tarefas que eu tenho, 1.253 são tarefas críticas. Então, eu posso vir aqui, trocar o nome do meu card no título e posso colocar aqui como tarefas críticas. Uma outra informação que eu quero ter também, por exemplo, é o número de tarefas com desvio. Opa, esqueci de copiar aqui. Copiar e colar. Tarefas com desvio. Então, eu posso vir aqui e especificar, ao invés da quantidade, eu posso colocar esse possui desvio. Então, eu vou remover o campo quantidade do card e vou colocar possui desvio. Né? Então, de um total e o tarefas críticas aqui precisa ser removido, né? Porque eu quero considerar todas as tarefas. Então, se eu vier aqui e analisar, eu tenho 2.212 tarefas regulares, das quais 1.256 são críticas e das quais 259 possuem algum desvio. Né? Então, eu vou colocar aqui, eu vou trocar o nome do meu card e vou colocar tarefas com desvio, por exemplo. Tá? E também quero descobrir qual é o número de milestones que eu tenho dentro dos meus cronogramas. Então, eu vou copiar essa informação aqui, vou jogar para o lado e vou trabalhar com os filtros. Task is active tem que ser verdadeiro. Task is milestone tem que ser verdadeiro. E aí aqui eu conseguiria descobrir, só que aí aqui não pode ser possui desvio, né? Tem que voltar a quantidade. Eu conseguiria descobrir qual é o número de tarefas que eu tenho que são milestones, né? Então, task is active true, task is milestone true, task is summary false, task is project summary false, e então eu consigo descobrir que dentro do meu cronograma eu tenho 315 milestones. Então eu vou colocar aqui milestones. Uma outra dica que que eu vou dar para vocês aqui quando vocês estiverem montando o relatório é selecionar todos os cards. Então você pode clicar com Ctrl, né, e selecionar todos os cards. A gente vai perceber que não existe aqui um alinhamento entre eles. Então quando você faz a seleção de todos os cards segurando Ctrl, e isso serviria para qualquer visualização aqui dentro do Power BI. Você pode vir aqui em Format, então você tem uma line. Eu vou dar um alinhamento aqui top, né? Ou seja, na parte superior. Então, ele vai alinhar todos os meus cards na parte superior. E eu vou também dar um align aqui, ou, na verdade, não um align, um distribute horizontally, distribuir na horizontal, que aí você tem o mesmo espaço horizontal entre todos os cards. Então, eu tenho tanto o alinhamento na parte superior, quanto a distribuição igualitária para que eles possam utilizar o espaço adequado aí. Tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso cabeçalho. Bom, continuando, vamos lá. Eu preciso saber agora, por exemplo, vamos imaginar que eu queira saber qual é o número de milestones que eu tenho sendo finalizados em cada mês. Então, foi por isso que eu criei aqui esse campo chamado mês término, né? Eu vou clicar aqui o mês término. Ele vai trazer para mim aqui o mês de término de todas as tarefas. Vou colocar aqui a quantidade para ele poder sumarizar para mim. Só que
aqui ele está sumarizando, mais uma vez, todas as tarefas do nosso cronograma, independente da tarefa ser um milestone, independente da tarefa ser uma tarefa resumo, ele está sumarizando basicamente tudo. Como eu quero filtrar apenas milestones, eu quero saber o número de tarefas que eu estou finalizando por mês, mas, na verdade, não o número de tarefas, né? O número de milestones que eu estou finalizando por mês. Então, eu posso vir aqui nesse task isMilestone e adicionar esse campo como um filtro para o meu visual. E aqui eu venho e seleciono true, né, verdadeiro, para que ele possa considerar apenas os milestones. Aí eu vou trocar esse visual, vou colocar aqui um visual como um gráfico de área, por exemplo, que eu entendo que seja mais adequado, aqui a visualização que eu gosto bastante. E eu posso incluir aqui, por exemplo, também um outro campo que eu criei, que é um campo personalizado chamado Milestone Status. Vou pegar esse Milestone Status e vou adicionar na área de legenda aqui do meu visual. E aí ele vai trazer para mim quantos milestones eu tenho concluídos, quantos milestones eu tenho em aberto por mês. Tá? Então, é bem interessante essa visualização aqui. Aí eu posso, claro, determinar aqui as cores, né? Como é que eu quero trabalhar em termos de cores, como é que eu quero trabalhar em termos de legenda, né? A legenda vai ser disponibilizada aqui à direita, vai ser disponibilizada abaixo. Então, eu vou disponibilizar minha legenda aqui abaixo. Vou trocar o título do meu gráfico, por exemplo. Vou especificar aqui que a gente vai ter milestones a finalizar por mês, por exemplo. Né? Vou colocar isso aqui negrito, centralizado, e aí a gente tem aqui o nosso visual. Então, basicamente, quando a gente estiver construindo as informações aqui do nosso relatório, o que a gente vai precisar levar em consideração é justamente essa parte de como a gente vai organizar os dados, né? Como a gente vai organizar as informações, de maneira que a gente consiga visualizar os dados adequadamente. Lembrando sempre que a gente vai utilizar esses campos aqui do lado direito, Task is Active, Task is Critical, Task is Milestone, para determinar quais são os filtros que a gente vai utilizar em cada uma das visualizações. Em alguns cenários a gente vai precisar de tarefas que sejam críticas, em outros cenários a gente vai precisar de tarefas que sejam milestones, em outros cenários a gente vai precisar de tarefas que sejam apenas summary tasks, em outros a gente não vai precisar de summary tasks. Então, todos esses flags que a gente tem aqui são muito relevantes, são muito importantes para que a gente possa estabelecer os visuais e para que a gente possa determinar quais são os filtros que devem ser aplicados em cada um dos visuais. Beleza? Então, aqui eu vou finalizar o relatório para que a gente possa chegar aqui no nosso resultado final. Vamos lá.
pessoal, esse aqui é o meu resultado final. Foi assim que ficou o meu relatório de consolidação do cronograma, meu relatório de consolidação das tarefas. É claro que dependendo dos seus processos de negócio, dependendo do tipo de como você gerencia projetos na sua empresa, você precisará ou talvez precise de informações diferentes, precise que a consolidação dos dados seja feita de maneira diferente, mas via de regra, né, em linhas gerais, é, essas são as organizações, ou essa é a maneira que a gente precisa fazer para consolidar os dados, para organizar os nossos dados, para que a gente possa ter condições de criar um relatório nesse sentido. Espero que você tenha gostado desses dois vídeos aqui. Se você tiver dicas, se você tiver truques, se você tiver comentários a fazer, observações a fazer, não se esqueça de comentar aqui no vídeo, deixa aí o que você achou. Para mim é muito importante receber esse feedback aí do público, saber se o pessoal está gostando desse tipo de material ou não, se os materiais que eu estou criando eles estão indo de encontro às suas necessidades ou eles estão se mostrando úteis para o seu dia a dia de trabalho. Então isso para mim é muito importante. E também, se você está gostando dos vídeos, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre estou aqui semanalmente, sempre que é possível, publicando novos vídeos e, e compartilhando aí um pouco de informações a respeito do Project, a respeito do Project Online, do Power BI, do Excel e de outras ferramentas que eu trabalho. Então eu vou ficar por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até o próximo.